Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Nesta semana, estamos falando sobre algo que atrapalha muito a fé, que atrapalha, na verdade, a vida do homem, não é? Então, este ser criado por Deus para viver para Deus. Mas a iniquidade começou a agir na vida do homem, a iniquidade que é a perversão, o pecado, a malícia, a maldade, e afastou o homem de Deus. Nesta semana estamos falando justamente sobre isso, a nossa luta contra a iniquidade, a nossa luta contra o pecado. Sabemos que vivemos num mundo dominado pelo pecado, dominado pela perversidade, a maldade, a violência, e todas estas coisas feias que estamos vendo destruindo famílias, lares, jovens, crianças, relacionamentos, enfim, estamos vivendo num mundo perdido por causa da iniquidade, não é? Mas então, nós vemos como isso pode ser transformado. E hoje, justamente, vamos falar que o perdão de Deus é a única coisa que pode apagar a iniquidade. Vamos ver isso no Salmo 32, do verso 1 até o verso 5. Está escrito: Bem-aventurado, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então nós vemos aqui nitidamente, lendo o Salmo 32 inteiro, podemos perceber este Salmo de Davi, não é? Diante de tudo aquilo que ele viveu, até mesmo do seu grande pecado, não é? Ele encontrou em Deus perdão, o Deus que tem o poder de apagar a iniquidade, de desfazer o pecado, de não ter mais o peso da culpa e a força, não é, da dívida, daquilo que se erra, não é verdade? Então, através dessa condição, nós cristãos podemos receber da parte de Deus o perdão, mas é importante entender que só Deus tem poder para apagar, desfazer, desmanchar, desabilitar a iniquidade de sobre a nossa vida. O homem natural, qualquer homem, todos nós, nascemos com essa inclinação para a perversidade. Nascemos com a inclinação para a iniquidade, para o pecado. Então, esse pecado vai dominando a vida do homem e ele cresce cada vez mais, desenvolvendo iniquidade. Mas o encontro com Cristo, o encontro com Deus, a ação de Deus na vida desse homem apaga, desfaz, desmancha o domínio da iniquidade. Então, como eu disse ontem, é evidente que nós não somos perfeitos. É evidente que nós temos certamente ainda, muitas vezes, inclinações, passamos por tentações, até mesmo pelo pecado. Mas é diferente, porque não vivemos no pecado. Não somos mais dominados, realmente escravizados, como se nós não tivéssemos condições de resistir. Nós podemos sim vencer o pecado por causa da nova vida em Cristo Jesus. Então, o que você vê o salmista falando aqui? Confessei, enquanto calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto calei sobre os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Porque a culpa, a amargura, a angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo, a dúvida, não é? Que produz a iniquidade, vai certamente trazendo doença sobre a alma e o corpo do homem. Então, ele viveu isso pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Mas quando eu confessei os meus pecados, não é? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Qual foi a decisão então de Davi? Confessar ao Senhor o seu erro.
Aí nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Sim, precisamos nos humilhar diante das onipotentes mãos do Senhor. Chega de resistir a Deus. Veja o que o salmista escreve aqui: enquanto calei, eu estava sofrendo, porque eu estava realmente vivendo todo tipo de angústia, e amargura, e peso e trevas. Já sentiu isso? Mas quando eu decidi confessar o meu pecado, recebi o teu perdão. Então não perca mais tempo. Quem sabe você não tem vivido pesado, angustiado, triste, abatido, aborrecido, e você sente realmente aí alguma coisa que trava, que impede, que amarra, que te aprisiona. Então, busque o Senhor nesta manhã. Ore de todo o seu coração. Se o Espírito do Senhor te revelar e te mostrar, peça perdão. Não oculte mais. Não insista mais, mas seja liberto. Como Davi disse aqui: confessei os meus pecados e o Senhor perdoou a iniquidade, ou seja, a força do mal sobre a minha vida. Portanto, nessa manhã, entregue a sua vida a Jesus com todo o seu coração, porque Ele tem poder para te libertar, para limpar, para lavar, né, a tua vida de todos os teus pecados. Por isso é que Ele morreu na cruz, para nos libertar. Então, não se esqueça, Jesus está disposto. E você?